protege, viaja. E deixa a turma para cuidar da vinha. E depois ele manda as pessoas para poder pegar o fruto da vinha. Essa vinha é quem? Você. Sua vida. Deus nos deu tudo, ok? Nos deu a vida, nos deu todos os dons, nos deu todos os talentos, nos deu tudo. Nos enxertou nele pelo batismo, nós não somos enxertados em Deus. Então não é a imagem da videira com o ramo, ele é videiro, nós somos os raminhos que foi enxertado nele pelo batismo. Então a seiva que passa é nele, tem que passar em nós para que a gente dê fruto. Essa seiva é o Espírito Santo, certo? E nós temos que vai chegar o momento de pegar os frutos. Então, a gente não pode parecer aquela figueira. Lembra quando Jesus estava com fome, que viu aquelas figueiras bonitas, cheias de folha? Ele falou: vou lhe pegar um figo. Chegou lá, não tinha nada. Porque às vezes a gente aparenta ter uma vida que dá fruto, mexe, faz um tanto de coisa e não tem nada. Já falamos sobre isso, que a nossa vida, quando é plantada, Deus nos plantou, nos deu tudo, é para que a gente dê fruto. Esse fruto é para alimentar o outro. A minha vida tem que dar fruto para o outro. Eu preciso matar a fome do outro. A fome é de comida? A fome é de quê? De Deus. Então às vezes as pessoas chegam até nós com fome dele e saem com mais fome que chegou, porque a gente não soube dar a palavra certa. Pegar aquele que está abatido, que está deprimido, levantar e falar: é possível começar de novo. Pode imaginar Maria Madalena com os 7 espíritos nela. Eu não consigo nem imaginar como é que ela devia estar em frangalhos. Aí quando ela encontra com Jesus, que ela é liberta, essa mulher se encontra. Não somos nós que vamos fazer nada. Quem faz? Ele. Nós vamos levar para Deus, porque nós não somos capazes de nada, e sem Ele então é nada. Compreendem? Quando Ele vier buscar esse fruto, por quem eu estou envelhecendo, por quem eu estou sendo consumida, nesse tráfico da vida alucinado que nós estamos, para quem você se consome? Você correu o dia inteiro hoje, para quê? Foi para construir o reino de Deus ou foi para construir o seu reino? Compreendem? Porque o reino de Deus nos pede a vida inteira. E o tempo que Deus nos dá, às vezes 20, 30, 40, 50, 60, é curtinho demais para salvar almas, para levar as pessoas para Ele, para contar para as pessoas de verdade que andar com Deus não tem preço. De verdade alimentar o outro com a coragem de buscar aquele que está achando que a vida é perdida, aquele que está angustiado, aflito, ansioso, porque o coração dele ainda não confia em Deus. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, que nós lemos domingo: não vos inquieteis com nada. Não fiquem aflitos com nada. Leve as suas orações a Deus. É assim que a gente faz? Não. O coração aflito, ansioso, é um coração que não confia, que sempre acha que Deus vai fazer alguma coisa. Então, o tempo, a gente não pode fazer como aqueles vinhateiros que a gente já discutiu, aquele povo que ficava à toa parado na praça. Por que vocês estáis parados aí até agora? Porque ninguém nos chamou para trabalhar. Eu não posso receber o talento que Deus me deu, ter medo dele enterrar. A nossa vida está a serviço dele.
Ele nos criou para amá-lo e servi-lo. E se atravessou o mundo para nos contar que fomos feitos para o amor e não para a dor. Apesar da nossa vida ser atravessada por momentos de sofrimento. Mas isso tem a última palavra? Não. Mas vocês têm que ter convicção disso. Senão vocês não vão ajudar ninguém. A última palavra da nossa vida não pode ser dor, é amor. E não pode ser morte, é ressurreição. Compreendem? Se vocês não acreditarem nisso, se essa não for a grande verdade que te motiva, é isso que te põe de pé pela manhã, que fala, não, estou com tudo no lugar, nada doendo, pula da cama, fala, Senhor, seu dispor, meu filho, firme. Porque não pode ser o último dia? Pode. Quem sabe? Quem dá garantia? Ninguém. Mas nós temos a nossa vida, nosso tempo. Semana passada eu falava isso com vocês. O tempo é seu? Não, é de Deus. Mas Ele te deu esse tempo, como disse São Tomás de Aquino. Deus nos dá um tempo para que depois, quando estivermos diante dEle, o tempo te pergunte, o que você fez de mim? Eu fiquei sentada lá, lamuriando, chorando, ou voltada só para mim mesma, falando, ó vida, ó céus, ó luta. Regaça as mangas e vai fazer algo que a sua vida faça valer. É tão interessante isso, porque quando você é capaz de responder essa pergunta, por quem você está sendo consumido? Para quem você envelhece? Para quem você corre o dia inteiro, se consome, se gasta? Se você for capaz de responder, por Deus, meu Senhor, meu Pai. Você vai entender a outra pergunta, porque a sua vida tem sentido, porque você vive para Ele. E tudo que você faz com amor por Ele. Aí você vai entender qual é o papel do outro e você vai saber responder quem é você. Quem é você? Sou um filho amado de Deus. Mesmo que tenha momentos na nossa vida que a gente acha que não é amado. Mesmo naquele momento a gente duvida desse amor. Mesmo que a gente questione a nossa vida e esteja pelo avesso. É preciso que a gente tenha essa disposição de trabalhar pelo reino. A sempre ter uma oportunidade de fazer com que a nossa vida ela seja sempre revitalizada. Sempre. Como que a gente revitaliza a nossa vida? Como? Falei que nós estamos enxertados em Deus, que a seiva dele, da árvore, corre em nós, e por isso nós podemos dar fruto. Se eu me perder da árvore, o ramo fica seco, não serve para nada. Mas se eu estou enxertada nele, como é que eu revitalizo isso? Como que vocês acham que vocês fazem isso? Muito bem, pela Eucaristia. Cada Eucaristia nós revitalizamos. Porque vocês imaginam a gente não ter essa dimensão, que a gente recebe Jesus vivo. É o sangue dele que corre em nós. Gente, isso é uma coisa louca. Naquele momento qualquer problema estaria sanado. Você está com Ele. Naquele momento, é você e Ele. É naquele momento que você fala com Ele, Jesus, me renova as minhas forças. Me ajuda, restaura as minhas forças, me dê coragem. Me dê coragem para assumir o seu reino. Me dê coragem para poder te anunciar. Mas muito mais com a minha vida do que com a minha palavra. Me dê coragem de estar presente na vida do outro. Me dá coragem de encontrar algum Zaqueu, né? Fala, desce Zaqueu, Deus quer te encontrar hoje, meu filho, desce dessa árvore aí. Volta Zaqueu para sua casa, não é assim? Foi isso que Jesus falou com ele? Hoje eu estarei na sua casa, Zaqueu, sai da árvore, volta para casa. Volta para sua casa. Volta para dentro de você, reveja seu caminho e reveja por que você está desperdiçando, onde você está desperdiçando tanta energia, que às vezes no fim do dia você está morto e fala, eu fiz o que mesmo hoje? Correu para? De verdade, será que as coisas de Deus
nos preocupam? Será que de verdade eu levanto de manhã e penso assim: eu preciso não perder nenhum minuto do meu tempo. Hoje eu não posso perder nenhum segundo, porque o tempo é muito curto. Imagina, o dia de hoje já está acabando. Ontem já passou. Será que hoje eu conquistei alguma alma para Ele? Será que hoje eu consegui levar para alguém? Será que de verdade eu me sinto compromissada com Deus? Vocês se sentem compromissadas com Ele? Vocês se sentem que essa missão, que nós continuamos essa missão corredentora de Jesus no mundo? Ou não? Não? Fala, não, filho, só vem a missa e está ótimo. Aí vem aqui no grupo de oração, você dá uma chacoalhada na gente, a gente vai embora, chega na porta e esqueceu. Nós continuamos a missão corredentora de Jesus. Nós não somos cristãos. Por que surgiu o nome de cristão? Porque quando as pessoas viram os cristãos, falaram: como é que eles se parecem com Cristo? Passaram a ser chamados de cristão. É assim. Então, nós precisamos de nos sentir corresponsáveis com o outro, com a salvação do outro. O que Nossa Senhora falou numa das últimas aparições lá em Fátima? Que muita gente ia para o inferno porque as pessoas não aceitavam fazer nenhum sacrifício para que o outro não fosse para o inferno. Que é uma realidade, né? Que a gente pula, mas é verdade. Será que eu estou disposto a fazer um jejum pelo outro que não crê? Pelo outro que está morrendo numa situação difícil, que tem risco? Será que um sacrifício, então, os meninos, né, a Jacinta, ela pegava umas frutinhas que tinha um monte de espinho, apertava na mãozinha e andava com ela e falava com Jesus, para que ninguém possa, para que pelo menos uma pessoa não vá ao inferno hoje. Ela ficou muito apavorada, foi o que mais deixou ela mexida, era o inferno. Tanto que quando ela estava doente, ela falou com Jesus: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho, para que algumas almas não possam ir para o inferno. Então ela foi transferida de Fátima para Lisboa sozinha, sem a mãe e sem o pai. Claro que não sozinha, porque Deus não ia abandoná-la. Já Francisco ficou impressionado com a tristeza de Jesus e ele falava: eu vou fazer companhia para ele o dia inteiro. Compreende? Essa é uma realidade. Então nós precisamos, se o seu coração já foi domado, se você já é tão interessante que Jesus fala que o reino vem em nós com violência. Por que ele está falando isso? Vocês acham que é porque ele quer o sofrimento, ele quer a morte, ele quer que a gente se machuque nisso? O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos ser lapidados, convertidos. Eu tenho que diminuir meu ego, diminuir o eu, para que Jesus cresça. Vocês podem imaginar o que foi a vida daqueles apóstolos, que eram homens do mar, sabiam pescar, mas nunca andaram sobre as águas, que sabiam amontoar pão, mas nunca imaginou que podia multiplicar. Pode imaginar como é que Jesus transformou? Pode imaginar o que Ele pode fazer através das suas mãos, do seu olhar, do seu sorriso, do seu andar? Então cada um de nós tem uma responsabilidade na construção do reino de Deus. É essa vinha que eu não posso desprezar, que sou eu. Se o Senhor hoje me chamar, qual o fruto que eu dei? De fé, de coragem. Peguei alguém e disse para alguém: não desista. Não desista. Deus tem um projeto para a sua vida. Tem umas coisas que acontecem com a gente que é muito interessante, né? Não sei se tem 1 ano ou 2. Não sei, acho que eu estava chegando no consultório, eu estava no consultório, recebi um telefonema de um jovem, não o conheço.
E ele virou para mim e falou assim: doutor, eu sou estudante de medicina. Como que ele conseguiu meu telefone? Não sei. Eu sou estudante de medicina e eu estou te ligando, estou aqui sozinho no apartamento, que eu vou suicidar. Falei, o quê? Você vai fazer o quê? Suicidar, você larga de... Eu xinguei demais. Falei, você tem vergonha de me ligar para falar isso, não? Você é uma pessoa perfeita, que tem, inclusive, a oportunidade de estar fazendo medicina, está dentro do apartamento que alguém está pagando a faculdade para você, e está pensando em quê mesmo? Suicidar? Você vai levantar agora, tomar um banho, que tem quantos dias que você não toma banho? Vai tomar um banho, estou esperando. Entra no chuveiro, vai tomar um banho. Agora vai comer alguma coisa, você deve estar com hipoglicemia. Falando esse tanto de bobagem, já está passando fome. Vai comer. Já está pronto? E eu no telefone. Agora você vai para a igreja. E vai conversar com quem manda na sua vida. Porque você perdeu ele. Porque pelo fato de você ter perdido, você está com esse tanto de bobagem na sua cabeça. Vai se alimentar do único alimento que te põe de pé. Você pode ir lá para Boa Viagem. Lá você deve encontrar agora o Padre Marcelo, que ele deve estar lá. Vai lá, que inclusive além de padre, ele é psicólogo. Vai lá que vai ter uma conversa boa com você. E confessa. Recebe a Eucaristia, depois você vira gente e vai trabalhar para Deus. Claro que acabou. Bobagem, está trabalhando, está bem. Porque eu nem podia imaginar que o Padre Marcelo ia estar lá, né? O fato foi que foi. E virou gente. Depois ele me ligou, falou, não, doutor, aconteceu tudo que você falou. Falei, mas é porque eu usei de autoridade de Deus naquela hora com você. Fica numa cama, prostrado, diante de um celular, vai colocar sua vida a serviço do reino, e para de bobagem, vai trabalhar para Deus, nosso Senhor. Está de gente doente, precisando de alguém que dê um banho, que arruma casa para ele, vai colocar sua vida para ser útil. Fica dentro de casa lamuriando a vida, olhando o próprio umbigo. Acorda com disposição e fala com o Senhor, a seu dispor. Aonde o Senhor precisa de mim? Ter coragem. Nós como cristãos temos que ser cheios da vitalidade de Cristo. Nós temos que carregar esse nome de cristão e cristã, mas a vida, a vitalidade de Jesus tem que estar em nós. Como é que a gente fala que é cristão, parece um bando de morto? Ó vida, ó luta. Acorda, sacode, vai acudir, vai ajudar o quem está com fome, vai fazer alguma coisa de útil da sua vida, vai dar fruto, que Jesus possa olhar, que o Pai possa olhar e falar, meu filho, minha filha lá, ó, doida, olha lá que ela está arrumando. É assim, quanto, é só você andar no quarteirão da sua rua, você fica impressionado com o tanto de gente que precisa de ajuda. Olha o seu vizinho de porta, vai olhar, bota reparo naqueles que de verdade estão precisando de conforto. Mas para isso é preciso que o seu coração já esteja convertido, porque o nosso processo de conversão é de uma vida. Comece a fazer as coisas pelo outro, você vai ver como é que a sua vida é tão interessante. Comece a ajudar a Deus nos trabalhos dos outros, como é que os seus problemas Deus cuida. É como é impressionante. Cuide, ajuda Ele no outro, e os seus Ele resolve. Porque Deus é assim. Mas comece a colocar a sua vida para que ela possa ter essa disposição, dessa alegria, essa vitalidade, para que o reino de Deus aconteça aqui agora. É a nossa responsabilidade dar o fruto, porque nós já estamos enxertados em Deus, nosso Senhor. Não podemos permitir que a nossa vida seque, que a hora que eu acabar o meu prazo aqui, eu falo, para quem eu corri tanto na minha vida? Para quem você está adquirindo todas as rugas, envelhecendo? Fala, para o meu Deus e Senhor. Para a verdade, a única coisa que tem pressa na vida que você tem que correr é para as coisas de Deus. Hoje, de verdade, a minha grande pressa na vida é para salvar almas. É para chegar atrás de pessoas e falar, você sabia que você não é fruto de um acaso? Que a sua vida não chegou aqui por acaso, mas se você só existe porque você é um sonho de amor de Deus. Imaginou o que é escutar isso?
Você imaginou que a sua vida tem um propósito? E que nesse projeto maravilhoso da salvação, que é um mistério para nós, quando você chegar diante dele, e no momento da nossa morte, nós vamos ter esse juízo particular. Nós vamos chegar diante dele, como dizia Madre Teresa. Está fazendo bem as pessoas falarem, continua fazendo, não preocupa não, porque no fritar dos ovos é só você e ele. Ao que você chegar diante dele, e ele pegar você e falar, vem cá, deixa eu te mostrar. Esse era o seu papel no plano da salvação. Era para isso. Às vezes é uma coisinha de nada, mas esse é o que ele pediu para cada um de nós. Não se guardem, não se fechem, se abram. Para quem? Para ele. Receba a Eucaristia, cada dia fala com ele, por sua conta. Me leva aonde o Senhor precisar. Não tem uma música que fala isso? Leva-me aonde que eles precisam de ti, necessitam ouvir a tua palavra, necessitam do seu abraço, necessitam da tua palavra de coragem, de força para o outro. É assim. Hoje você é a boca dele, as pernas dele, o olhar dele, o ouvido dele. Hoje. O que eu tenho que fazer por alguém? Agora. Quando você encontra com alguém na rua que te pede alguma coisa, você só tem aquele momento, é agora. Aí você lembra do que ele falou assim: o que você fizer ao menor, é para quem? É a mim. É para mim que você fez. Então a nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida que as pessoas olhem e se alimentem, às vezes só de olhar. Falei com vocês outro dia, às vezes nós somos a única Bíblia que alguém lê. Então é preciso que a sua vida, da hora que você levanta, que você pede permissão a ele para começar o dia, e na hora que você deita e fala permissão para encerrar o dia, porque sua vida está à disposição dele. E ele fala no livro Ensine-Ezo, ou é com a Gabriele, ou eu e ele, ou é o Ensine-Ezo, que você viva hoje. Quando você despertar, pense assim: hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. E isso é uma coisa extraordinária, porque é uma opção. Hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. E a cada dia a gente pode ser melhor. E aí você pede para o seu Espírito, para o seu anjo da guarda: me eleva cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, para que eu possa chegar cada vez mais perto dele. Então que a gente tenha coragem de anunciar a nossa vida, anunciar a nossa fé, anunciar que a nossa vida tem uma âncora, ela tem um centro, que nós não somos casca, nós não somos cebola, que é só casca, 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 mas que nós somos uma batata, né? Que pode não ser tão bonita quanto a cebola, mas ela tem consistência, ela tem um cerne. É isso. Se a gente sofre, passa o que tiver que passar, mas não estamos sozinhos. E Jesus precisa ser desejado. O cristianismo, ele não é feito de ideias, ele é feito de uma pessoa, e o nome dele é Jesus. É nele que a gente aposta todas as fichas. É por ele, somente por ele, que você corre o dia inteiro. É somente por ele que você se levanta animado para falar por sua conta. É só por ele que você para e fala: o que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa agora? É assim. Me dá a palavra certa para levantar o outro. Me dá a palavra certa que pode alimentar o coração do outro. Faça de mim, Senhor, a fonte, mostrar para o outro uma seta, mesmo que seja torta, meio, né? Mais ou menos, mas que mostre o caminho para o outro. Me ajuda a levar as pessoas para ti. Porque nós não podemos chegar em casa sozinhos, nós temos que levar uns aos outros, é tudo irmão. Como é que nós vamos chegar lá, o pai vai falar: cadê o resto? Você vai: está vindo, está tudo no caminho, direitinho, está chegando. Cada hora chega um. Quando você encontra alguém angustiado e você fala com ele: vai lá, vai ler lá em Filipenses, vai lá, fala com ele, não vos inquieteis com nada. Isso é uma coisa maravilhosa. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as suas necessidades, e agradeça a Deus. Faça oração de ação de graças.
Louve ao Senhor, fala obrigado. Obrigado por esse sofrimento, está duro, mas assim, eu sei que o Senhor vai me mostrar uma coisa espetacular. Apresenta ao Senhor as coisas, todas. Com a confiança, aquilo que Ele falou, traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Compreende? Mas com confiança, vai lá, entrega e fala: Senhor, eu trouxe isso aqui para o Senhor resolver para mim. E vocês vão ficar impressionados com o que Ele fará. Mas à medida que vocês experimentarem isso, vocês irão poder ensinar isso para o outro. E aí São Paulo fala assim, São Paulo fala que depois que vocês entregarem isso, a paz de Deus, a paz, que excede toda compreensão. A situação que você está vivendo é uma situação dificílima, mas você está em paz. Essa paz vem de quem? De Deus. Da certeza que a gente não está sozinho. Da certeza que Ele está cuidando de tudo, inclusive das nossas dores. É uma paz, né? É paz. E Ele fala: excede toda preocupação, e a paz de Deus guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. O dia que a gente entender que a gente passa os sofrimentos, mas a gente passa bem acompanhado. Você podia imaginar que você ia dar conta de sobreviver à morte do seu filho? Da situação como foi? Um jovem como foi? E você está aí na igreja de pé e dando conta de um tanto de coisa. E a vida continua você, seu marido e a família. Por causa de quê? Por causa dele. Que te sustenta a cada dia. Sem ele é possível? Não. Mas a certeza que você vai encontrar com ele um dia. E que ele vai te ser devolvido. Se a gente não tiver essa certeza na nossa vida, né? Então a gente passa a luta, chora e anda, anda e chora, mas anda. Por causa de quê? Por causa dele, do Senhor, que te põe de pé e fala: coragem, não tenhais medo, porque eu estou convosco todos os dias. E Deus está de verdade conosco. Então essa é a coragem que precisamos de ter. Hoje você já é capaz de falar isso com outra mãe. Você conhece a dor e sabe que é possível continuar o caminho. Não é assim? É possível, né? Sem ele, impossível. Com ele, não deixa de chorar, né? Mas não deixa de caminhar, né? Então, isso é possível, isso é maravilhoso. Porque Deus não disse que a gente não sofreria, mas Ele disse que a gente não estaria sozinho, né? E hoje nós temos uma grande intercessora que é Nossa Senhora. Deus não permitiu que o pecado chegasse perto dela, mas Nossa Senhora não foi poupada da dor, de sofrimentos inexplicáveis. Ela não foi poupada. Então hoje ela para nós é uma escola, porque ela permaneceu fiel a Deus. Então ela pode nos ensinar esse caminho. É ela que intercede por nós. Por isso que eu fico falando, vamos consagrar Nossa Senhora, para a gente aprender a estar agarrada nela, debaixo do manto dela. Falar: vamos, mãe, se a senhora parar eu paro, se a senhora andar eu ando. Está difícil a dar colo, não é assim? Está difícil. Quantas vezes você precisou de colo? É assim? É assim que a gente caminha. Mas se vocês não viverem isso dentro do coração de vocês, vocês darem esse fruto para alimentar o outro, que às vezes naquele dia precisa da sua palavra, de te lembrar, né? Tem hora que a gente tem que lembrar as pessoas assim: Deus existe, confia nele, né? E é só para encerrar, esse final de semana que eu estava lá no Instituto Hesed, a gente almoçando, conversando os lanches, a gente estava conversando com o padre Duarte Lara, tinha 4 padres exorcistas, e a gente estava junto, eu, meu marido e eles, a gente conversando, e alguém perguntou para o padre Duarte Lara: padre, os primeiros exorcismos, o senhor não teve medo? Ele parou, porque ele acompanhou o padre Gabriele à morte, que foi o grande
exorcista do Vaticano durante 10 anos, né? Então ele parou, olhou para a gente, falou assim, olha a frase que ele disse: o dia que vocês puderem experimentar, vivenciar o poder de Deus, vocês ficarão impressionados. Ninguém acima de Deus. O poder dele é extraordinário. Então, o dia que a gente puder presenciar isso, ele falou isso, o poder dele é extraordinário. E ele é nosso Pai. De quebra, ele é nosso Pai. Então, nós temos que viver como filho. Há algum pensamento, algum sentimento, alguma dor, alguma coisa que está acontecendo na sua vida que Deus não saiba? Não existe. Ele é seu Pai. Pede colo quando precisar. Chora com ele se precisar. Mas é nosso Pai e o poder dele é extraordinário. É para ele que a gente vive, é para ele que a gente se consome. É porque nós queremos trazer o reino dele para todos aqui. Porque o poder dele é extraordinário. E ele é nosso Pai. Ele não é meu Pai, ele é Pai nosso. Ele vai desamparar algum filho dele? Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, eu não posso decepcionar um filho que confia em mim. Então, coragem. Pensem e lembrem que vocês são corredentores. Não. Hoje a gente trabalha no sentido de que nós estamos aqui para ajudar o Senhor Jesus a redimir as almas. Nós estamos aqui para ajudá-lo no processo de buscar almas, salvar almas. Corredentora foi Maria com ele. Mas nós estamos aqui para trabalhar na vinha do Senhor. Nós estamos aqui. Nós não podemos ser esses vinhateiros suicidas que matou quem abriu a boca. Não. Nós temos que acolher a palavra de Deus, ser transformado, gerar frutos, alimentar o irmão e falar: coragem, eu te ajudo se você não conseguir andar. Te levo para a casa do nosso Pai. Coragem. E que realmente a nossa vida possa dar muitos frutos. Que a gente nunca possa ser uma ilusão para ninguém. Mas que de verdade, quando as pessoas te procurarem, como o vosso Pai é. Filó, mas santidade não é para mim não, minha filha. Jesus está equivocado. Vocês acham que se a santidade fosse algo impossível de alcançar, Deus daria essa orientação? Não, não daria. Só que a santidade, ela é um processo de uma vida. É como o passar de uma das estações, de uma estação para outra. É um processo lento, porque somos lentos. E Jesus é tão bonitinho que ele fala: não compare a sua vida com a de ninguém. Não fica olhando para o outro. Cada um tem um caminho. Tanto que os santos, cada um tem um jeito, né? Cada um, é impressionante, né? Como é que cada santo foi de uma forma. Como nenhum de nós se repete. Se tiver gêmeos, trigêmeos, cada um é de um jeitinho, né? Da mesma forma, cada um de nós é chamado à santidade de uma forma. Mas todos somos chamados a ser santos, pelo fato de ser filhos do Altíssimo. Mas Ele nos deu uma única pessoa para a gente olhar e comparar. Quem é? Isso é Ele que fala, não sou eu não. Ele falou para a Gabriele assim, uma mística que eu amo, morro de ciúme dela, foi da Primeira Guerra, da Segunda, foi Hitler. E ele fala com ela assim: Gabriele, pare de comparar a sua vida com a do outro. Quem que eu te mandei, com quem que você tem que olhar a sua vida para comparar? Quem? Porque Deus, o limite dele é baixo, né? Para quem que Ele mandou a gente olhar? Da mesma forma como Ele mandou, Ele não nos mandou olhar para ninguém importante nem rico. Ele mandou olhar para quem? Para as aves do
céu e os lírios do campo. E Ele mandou você comparar a sua vida com quem? Simples, a comparação dele é tão básica. Com Deus Pai. Sede santos como o vosso Pai é santo. Coisa básica. Então, Ele colocou nossa comparação lá. Então, o meu olhar tem que estar nele. Filó, impossível. Não, não é. Santidade é a resposta de amor de um filho ao seu pai. Guardem isso. O que é ser santo? Eu vou responder ao meu pai com amor, tudo que ele faz por mim. Então a santidade não é uma coisa que eu vou programar para ser santo daqui a uns anos. A santidade é cada dia. Isso que nós temos que aprender. É a santidade do dia a dia. Como é que eu vou ser santo hoje? A gente tem que começar com a santidade, ela tem que ter um equilíbrio e ela tem um começo. A gente começa a partir da missa. Então, a partir da missa, porque a primeira coisa da nossa vida é Deus. Se você não puder ir à missa, a sua vida de oração antes de você ir para o trabalho. Então tem que ter um equilíbrio. Deus, o seu trabalho e o outro. É um equilíbrio. Então, isso eu posso viver todos os dias. Então, o que nós temos que caminhar? É da missa assistida para a missa vivida. Eu saio do altar para a arena. Vocês têm dúvida? Te acaba de rezar, o padre fala assim: glorificai o Senhor com a sua vida, não é assim? A gente sai do altar para a arena, porque o cristão vai para a luta. São Paulo fala assim: vocês não lutam com aquilo que você vê, você luta com aquilo que você não vê. Vocês já tinham pensado nisso? Que é o dia a dia que você vai construir a sua santificação. Não terá nada aparentemente externo. As pessoas vão te olhar, você é a mesma. Aonde está a mudança? Aonde? É dentro. É no seu interior. É uma vida inteira de amor a ele e ao irmão. A vida inteira de amor. Então quem vê? Só Deus. Compreende? A santidade escondida só precisa ser vista aos olhos de Deus. E Jesus fala assim: como ninguém vai perceber externamente, que bom, porque você pode ficar constantemente escondido dentro do meu coração, e só o Pai verá. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Presta atenção como é que é preciso de um equilíbrio. Uma dona de casa gosta demais de rezar e a missa, mas ela tem o marido e os filhos que estão pequenos e precisam ir para a escola. Então ela foi para a missa, deixou o menino que precisava de ir para a escola, e o menino está chorando, dando birra, que não queria ir para a aula, e deixou o marido sem preparar o café da manhã. O que ela fez está certo ou errado? Vamos lá, está certo ou errado? Erradíssimo. Primeira pessoa que ela tem que cuidar é da família dela. A vida tem que ter equilíbrio, senão dá errado. É um equilíbrio entre Deus, o trabalho e os homens, e o outro, aquele que Ele me concedeu. Então a mulher tem que cuidar dos filhos, ajustá-los para ir para a escola, arrumar as coisas deles, cuidar do marido, depois rezar, se ela não conseguir fazer isso antes. Missa nós temos o dia inteiro. Se ela não consegue ainda colocar os meninos antes de ir antes que as crianças vão à escola, ela não consegue um horário para rezar, primeiro ela cuida daquilo que Deus deu a ela. Porque como é que a primeira pessoa que eu manifesto o amor é aquele que está do meu lado. Isso é seríssimo. É a capacidade de doar ao outro. Isso é santidade. De amar o outro, de abrir mão
de fazer um sacrifício em prol do outro. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Eu não posso abandonar a minha família em função da igreja, mas eu tenho que pedir a Deus equilíbrio. Eu tenho que amar de uma forma que transpareça isso. Se eu tenho a oportunidade, antes do trabalho, estar na igreja, rezar, assistir à missa, ir para o trabalho, espetacular. Mas eu posso, às vezes, ir no meio do dia ou à tarde. Mas isso não me impede de ter uma vida de oração. Mas quando a gente começa nesse princípio, então, eu tenho uma vida que ela tem uma harmonia, e eu tenho que pedir a Deus algumas graças, da constância da oração, de estar sempre presente com Ele, porque isso me fortalece. Eu tenho que pedir a Deus a graça de conhecê-lo, e eu conheço a Deus pela oração, leitura da palavra, me encher da palavra, dos sacramentos. Então, quanto mais perto eu puder estar dos sacramentos, da confissão, da leitura da palavra, quanto mais Deus pode trabalhar em mim a minha miséria. E a partir do momento que eu faço essa opção por viver para Ele, quando a gente reza, hoje é dia da oração, hoje é dia de rezar a Sagrada Face, a gente fala para Ele: eu quero viver contigo, convosco, por vós, em vós e para vós. Isso é uma graça, porque senão a gente não consegue. Mas para poder cumprir isso, eu dependo da graça dele. Então eu preciso dele para me ajudar a viver em equilíbrio. Então você vai à igreja, assiste missa e vai para o trabalho, e pede ele a graça de estar atento a fazer a vontade dele em tudo aquilo. Se você acabou de rezar e falou: seja feita a vossa vontade, a partir daquele momento, tudo que acontecer na sua vida é pela vontade dele. Então, a gente pede a graça de cada dia. Então eu vivo a vontade de Deus hoje, e eu elimino da minha vida as preocupações, as imaginações, e tudo que pode me tirar do foco de estar presente ali. Ser santo é viver com a intensidade que você tem que viver o momento agora no amor a Deus e ao outro. Então, se eu estou aqui trabalhando e alguém me pede uma ajuda, Jesus fala assim para Gabriele: não regateie o tempo, não demore para atender o outro, não se esqueça que você me serve nele, eu estou nele, não demore. Então, quando a gente começa a tomar consciência de que eu estou aqui para amar a Deus, amar o meu irmão, e que Deus habita em nós, nós temos a Trindade em nós. Isso é uma loucura, isso é um mistério. Então o outro que chega a mim, ele fala: sorria para o outro como se eu estivesse sorrindo para mim. Isso facilita tanto que vocês não têm ideia. Sorria para o outro, você está rindo para mim. Você fala: Jesus, vou rir para você agora, hein? Vou fazer isso para você agora. Começa a prestar atenção nessa intimidade, isso é bonitinho demais. Você começar a falar com ele as coisas o tempo inteiro: vou fazer isso aqui porque é o Senhor nele. Eu vou fazer uma reverência ao outro porque o Senhor que está preso nele ainda não sabe que o Senhor está preso aí dentro, não. Ele ainda não consegue exalar essa doçura sua que aí habita. Então por isso que são caminhos, gente, porque à medida que a gente vai tomando consciência, que eu saio da igreja e falo: agora eu estou indo do altar para a arena. Hoje, quando tudo dava errado lá no hospital, aí a pessoa que estava me ajudando falou: doutora, mas tem dia que é difícil. Eu falei: querida, do altar para a arena, é luta, nada é fácil, nada é simples com as coisas de Deus, mas Deus é simples, Deus é de uma simplicidade absurda. Então Ele é que pode nos conduzir e nos ajudar. Fala: Jesus, eu quero, qual é a meta? Jesus fala: não distraia da sua meta, e a sua meta é a santidade. Mas eu sou o santo aos olhos dele, não é para o mundo ver, não é para o mundo aplaudir, porque no final das contas é você e Ele.
Somente você e Ele. Mas eu tenho que acordar disposta a viver hoje na santidade. Então Jesus fala: jogue fora os pensamentos de pessimismo, de preocupação para amanhã. Vive hoje. Hoje você tem os problemas de hoje, mas tem a graça em abundância para hoje. Nós temos a graça para hoje. O nosso passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Então nós temos hoje. Então hoje eu renovo o meu amor com Ele. Hoje eu renovo a minha intenção de ser santo. Hoje eu falo com Ele: hoje eu quero vos servir, me ajuda. Hoje me ajuda a ver com seus olhos. Hoje me ajuda a ser as suas mãos. Hoje me ajuda, me leva aonde o Senhor precisa de mim. Me leva aonde o Senhor precisa que eu esteja lá. Aonde? Onde o Senhor quer que eu veja? A oração é simples. Todo dia pergunta para Ele: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? E o que o Senhor quer que eu faça contigo hoje? Pergunte. Você acha que ele vai perder essa chance? Nunca. Nunca. Pergunte a Ele: como é que o Senhor quer que eu viva a santidade hoje? Em que o Senhor vai me trabalhando? E Deus irá nos trabalhando até o momento que a gente nem vai perceber, e Ele vai falar, Ele vai te chamar, e você vai conseguir entender que a sua vida foi completamente transformada pelo amor. Porque a santidade é viver o amor como Ele deseja, até que Deus seja, Jesus seja impregnado em nós. Nós vamos sendo transformados no outro Cristo. Esse é o caminho de transformação. Quanto mais perto dele a gente estiver pelos sacramentos, imagina cada Eucaristia que a gente recebe, Ele em nós, esse mistério impressionante, Deus em nós. Quanta coisa Ele pode transformar, quanta coisa Ele pode mudar em nós. Fala: Jesus, me ajuda a viver a minha santidade. Olha quanta dificuldade existe em mim para poder viver essas coisas. Me ajuda a ajudar o meu irmão na abundância, porque no retrato daquilo que o Senhor é comigo, o Senhor é abundante. Então me ajuda a ser generosa como o Senhor é comigo. Porque às vezes Deus dá na abundância, a gente segura para dar para o outro e fala: mas se eu fizer isso, eu vou ficar mal acostumado. E Deus é largo na forma de nos presentear. Agradeça por tudo que Ele te dá todos os dias. A hora que você levanta, aquela capacidade de levantar, de poder caminhar, de poder tomar um banho sozinha, de poder dirigir do jeito que você quiser, ir a pé, de carro, o que você quiser. Escolher a roupa, o perfume, escolher tudo, poder comer, saborear. Fala por sua conta. Seja grato, comece a viver a gratidão. Fala: Senhor, eu quero hoje, por onde passar, exalar o seu cheiro. Me ajuda, porque ser santo, quando rezo, seu trabalho é minha santificação. Peça: Jesus, me ajuda. Eu quero rezar pela santificação de todos vocês, minha e de vocês, porque a santificação é levar Ele para você, porque Ele é o único santo e santificador. Então quando eu levo Jesus para alguém, eu estou levando para o outro a capacidade dele ser santo. Por causa dele? Não, por causa daquele que eu estou apresentando a Ele, que é Jesus. É Ele que trabalha a santificação em nós, é Ele que nos santifica. Então em cada Eucaristia que Ele começa a trabalhar em nós, e vocês falem com Ele: não vou deixar o Senhor ir embora. Eu falo com Ele: não vou deixar o Senhor ir embora, você vai comigo trabalhar. Chame a Ele: vão comigo, Senhor, me ajuda a ser santo, só por hoje. Só por hoje, não me deixa pecar, Jesus. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora todos os dias. Me ajuda a não pecar. Aí a gente fala com ela assim: Ave Maria, Virgem Fiel. Ave Maria, Virgem Fiel. A gente fala 100 vezes. Aí de noite a gente pede perdão, fala: Ave Maria, Mãe de Misericórdia, que já pecou mesmo. Ave Maria, Mãe de Misericórdia. É luta. Por isso que Jesus fala: é um caminho que vocês têm que começar todos os dias.
Jesus, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser santa melhor do que eu fui. Quando eu não consegui ser santa, me ajuda. Essa meta que o Senhor colocou é muito alta. Porque o dia que eu entender isso, eu vou viver as obras da misericórdia. Eu vou cuidar daqueles que estão perto de mim. Eu vou alimentar, eu vou dar roupa, eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou entender que somos irmãos. Então eu vou entender que não vai bastar eu só cumprir os mandamentos da lei de Deus. Só isso é pouco. Eu preciso querer fazer só a vontade dEle. Eu preciso querer desejar só o que Ele deseja. Eu preciso sonhar só com o que Ele sonha. Eu preciso estar atento a tudo que Ele quer que eu faça. Compreende? É mais do que cumprir os mandamentos, que nós não somos funcionários dEle. Nós somos filhos. Então eu falo, não mais do que fazer aquilo que o Senhor falou, que aquilo é óbvio, o Senhor vai me dar a graça, me ajuda a estar atenta a fazer a vossa vontade, aquilo que vos agrada, me ajuda a cumprir aquilo que o Senhor sopra no meu ouvido e fala, faz isso para mim, filho. É isso, é estar ligado nele, é ter ele na mira. Falo, eu preciso viver para agradar a quem? Ao coração dele. Estou falando, me deixa pecar, Jesus, para não manchar, me ajuda. E ele com essa Gabriela era uma festa, os dois, né? Porque um dia Gabriela, acho que depois de confessar, de estar numa vida de graça, ela chega perto dele e fala, e aí, Senhor, o Senhor gostou da minha roupa nova? Era a alma. Ele responde assim, está péssimo, está parecendo uma mendiga. Falei, não, Jesus, dureza com ela, mas se você quiser, a minha mãe pode te oferecer algumas coisas, que pode enfeitar a sua roupa. Compreendem, Deus de verdade está interessado no nosso caminho. Jesus de verdade deseja a nossa santidade. Ele fala que Ele deseja a nossa santidade mais que nós possamos querê-la. Fala, eu quero que você viva no amor. Eu quero que você viva uma vida de intimidade comigo. Eu quero que você viva ao meu lado. Eu quero que você esteja atento à minha voz. Eu quero que você dê testemunho de mim onde você estiver. Eu quero que você lute pelas coisas que eu luto. Aquilo que eu morri, que eu briguei pelas coisas. Eu quero que você continue o meu caminho. É fácil? Demais. Se não tiver a graça dele, é impossível. Mas por isso que eu perguntei, qual é a meta da sua vida espiritual? E eu espero que seja ser santo. Ser santo é uma coisa que a gente deveria chorar de tristeza de não sermos, para corresponder a tudo que Ele fez por nós e faz a cada minuto. Então por isso que Deus trabalha o tempo inteiro. Por isso que Jesus falou, o meu Pai trabalha, porque Ele trabalha em nós. É só dar uma brecha, falar, me ajuda, estou aqui. Me ajuda, Pai. Me ajuda a poder ser exatamente o reflexo de ser seu filho. Me ajuda a viver a linguagem do amor. Tira de mim a raiz que me impede, que é o egoísmo. Tirar tanta desordem que está na minha vida. Mas que a raiz da minha vida seja amar. Não aquilo que a gente é egoísta e fala, é só meu. Meu nada, não vou levar nada. Vai ficar tudo aqui. Me ajuda a ser generosa como o Senhor é. Me ajuda a ver a bondade. Me ajuda a facilitar a vida do irmão. Me ajuda a estar atento a tudo que você quer. Se eu estiver na dúvida, eu fico parada te olhando e falo, é para ir para onde? É assim. É na simplicidade, como uma criança, dá a mão para ele, eu falei para você semana passada, e fecha os olhos, deixa ele te conduzir. A gente dá a mão e abre o olho para ver se ele está indo para o lugar certo. Quem somos nós? Se a gente corrige o caminho dele, fala, Jesus, o caminho está errado. E ele dá aceita, né? Então, pedir a ele isso, fala, Senhor, me esvazia. Me ajuda, porque nós temos algo que Deus nunca vai impedir. Nós somos donos da nossa liberdade, das nossas escolhas.
Nós temos um livre-arbítrio que Deus nunca vai invadir. Nunca, nunca. Ele propõe, gente. Ele não obriga. Ele propõe. O que você quer? Diante de você está água e fogo. Estende a mão para o que você quiser. Aprende a estar com Ele. Aprenda a colocar tudo diante dEle. A tudo conversar, a tudo perguntar. E fala qual é o caminho, o que o Senhor quer. Para onde ir. O que pode vos agradar. Pedir a Ele equilíbrio. Fala, Senhor, me ajuda a ter a medida da oração, do trabalho e de estar com aqueles que o Senhor colocou na minha vida, que é o pedaço do mundo que eu sou responsável. Se é minha família, os filhos, quem são? É no meu trabalho. Me ajuda a revelar aonde eu estiver que existe um Deus de amor. Mas se eu for azeda, amarga, que Deus é esse que eu acabo de receber? Se eu falo mal do outro o tempo inteiro, se eu critico o tempo inteiro, se eu censuro o tempo inteiro, que Deus que é esse que eu vou à igreja? Eu tenho que revelar um Deus de amor. É preciso prestar atenção nas nossas atitudes. Nós não podemos ser santo, vir na missa domingo, rezar no domingo e ser pagão o resto da semana. Não podemos. Nós revelamos Deus todos os minutos da nossa vida. E além do mais, cada um de nós agora pode estar às portas da eternidade e não sabemos que hora que Ele vai nos chamar. Estão numa fila, a senha que Ele vai gritar, eu não sei qual é. Não sabemos. A gente tem que estar sempre pronto. Porque se Ele chamar agora, está com a alma pronta para estar lá? Vai falar o quê diante de falar? Nesse pedaço não foi eu que vivi, não. Falou que foi. É preciso tomar essa consciência que temos uma pertença, que a vida espiritual não é uma brincadeira, é real. Deus é real. Fico imaginando quando aquelas crianças em Fátima viram Nossa Senhora, quando elas tiveram oportunidade de ver Jesus, quando elas tiveram oportunidade de ver o céu e o inferno, quando elas tiveram oportunidade de ver São José, a Trindade elas viram, elas pegaram. Eram 3 crianças. Pode imaginar o que mais interessava a elas? Porque levou os 2, Jacinta e Francisco morreram cedinho, meses depois. E Lúcia, como Deus tinha uma missão, Nossa Senhora falou com ela, só mais um pouquinho, 90 anos, né? É pouquinho, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Imagina Catarina de Laboré, que encostou o joelho nas pernas de Nossa Senhora, encostou o cotovelo nos joelhos de Nossa Senhora. Nossa Senhora sentada, ela joelho encostou nela. Pode imaginar o que foi isso? É real, gente. Então Deus tem pressa. Ele tem pressa em transformar a nossa vida, o nosso coração. Nós não podemos ter dúvida que Deus quer a nossa felicidade. Se vocês tiverem essa dúvida no coração de vocês estão com Deus errado. Que Deus quer a nossa felicidade. E Ele não se cansa de trabalhar para isso. Nós é que às vezes remamos em direção contrária. Porque nós não paramos para perguntar a Ele qual caminho seguir. A gente acha que sabe as coisas. Aliás, a gente é cheio de razão, cheio da verdade. Mas não tem a humildade de chegar diante dele e falar, para que lado que é mesmo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja? O que o Senhor sonhou comigo quando o Senhor me criou? Me ajuda a cumprir. Me ajuda a ser santo sob os vossos olhos. Não vai ter chuva de fogos de artifício, brilho, glória, medalha. Tem medalha não, ok? Tem sacrifício, tem dor, tem choro. É muito que Ele irá trabalhar em nós, porque tem que matar o eu, né? É muita luta para a gente ser transformado, mas é um caminho sem pressa. E Ele fala, não preocupe com o grau de santidade, não preocupe, apenas deseje ser santo, e peça a Ele todos os dias, me faça santa,
Me ajuda a ser santo. Me ajuda a santificar os meus irmãos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Me ajuda a ser santo. Me ajuda em tudo a agradar ao Senhor, meu Deus. Porque eu ainda tenho o olhar estrábico. Eu ainda, em vez de concentrar em quem eu tenho que olhar, estou olhando os outros. Estou vigiando o Instagram do outro. O que ele postou agora? Onde é que ele está? O que eu tenho com isso? Nada. Você está rindo, é verdade. Mas não é assim? A gente fala, não, fulano está em tal lugar, está comendo tal comida. Não é que a vida dele é boa, a minha é ruim. Ô ilusão. Ô ilusão. Ninguém posta dívida de cartão de crédito. Vocês já viram isso alguma vez? Não? Vocês viram isso alguma vez? Não. Já viu alguém postar sem filme? Sem um filtro? Não. Está de mentira. E a gente gosta da ilusão. E a única coisa real que nós temos, de verdade, real de verdade, é que a gente precisa ser santo. Porque nós vamos voltar para casa. O que nós iremos apresentar a Deus? Somente o que a gente viveu de amor. Mais nada vai. As joias caríssimas, os sapatos maravilhosos, aquelas roupas fortuna, vai ficar tudo aqui. Muitos irão usar, que bom, a gente já sai dividindo antes, porque não vai levar nada. Mas o que você amou, o que você doou, de doação de amor que eu estou falando, isso você vai poder apresentar a Ele. E no final das contas, como diz Santa Teresinha, nós vamos apresentar para Ele as nossas mãos vazias, porque afinal de contas quem fez tudo em nós foi Ele. Porque sem mim, nada. Não é assim Ele falou? Sem mim nada, vocês não são capazes de fazer nada. Sem mim nada. Se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, porque sem mim não podeis nada. Ele repetiu isso 11 vezes. Então eu preciso entender que a gente precisa dessa vida de graça, diária. Senhor, hoje eu pequei mais do que eu devia, não devia ter falado aquilo. Então, programa sua confissão e amanhã quando levantar fala, me ajuda a ser melhor hoje do que foi ontem. Me ajuda no trabalho da minha santificação hoje. A santidade é um trabalho de todos os dias. Então vamos pensar nisso. Vamos ser santos, santo do dia a dia. É isso. Como é que eu sou santo no meu trabalho? Como é que eu sou santo depois da missa? Como é que eu sou santo com aqueles que Deus me confiou? A santidade, ela é trabalhada dia a dia. É assim que vamos trabalhar. Mas entregando tudo diante dele, falo, pedindo ajuda, porque sem a ajuda de Deus, nós somos absolutamente egoístas e tudo é para mim. Quando eu começo a trabalhar a santificação, eu entendo que somos irmãos e eu tenho que cuidar do outro como eu gostaria que cuidassem de mim. Isso muda completamente tudo. O olhar muda completamente. A gente passa a entender a vida com outro olhar. Então é preciso pedir a graça. E lembre daquilo que eu falei, um dia de cada vez. A hora que vocês começarem a ficar preocupados, inquietos, ansiosos, fala, Jesus falou para não preocupar, para não imaginar, para não complicar. Não complique. Viva agora. Tenha a graça necessária para hoje. E é só. Amanhã terão os problemas de amanhã, mas terá a graça necessária. Contem sempre com o único que nunca vai faltar. O nome dele é Jesus. É a pessoa mais doce que poderemos ter na vida. Então, a proposta é maravilhosa. Ser santo. Como o nosso Deus é santo. Então, o que nós temos que aprender hoje? A proposta é ser santo. Não se comparar a ninguém a não ser a Ele mesmo. Que aí a gente vai vendo quanto que falta. Terceiro, que a gente precisa viver a santidade de cada dia. Do altar para a arena. Da missa assistida para a missa vivida. Não é uma brincadeira. Porque durante a missa nós somos crucificados junto com Ele. Aprender a viver não é brincadeira. Esse amor de doação, de entrega que Ele fez, é um caminho para nós. Que não precisamos ter pressa, porque ela é um processo lento, porque somos lentos. Tudo que envolve a nossa vida espiritual, a gente deixa para depois. Amanhã.
E eu digo a necessidade para hoje. E que quem vai nos ajudar é Jesus e Maria. Que ela que sabe exatamente o que a gente precisa. Que ela interceda por nós junto a Ele, para nos ajudar no nosso caminho de santificação. Nós precisamos estar no céu todos juntos. Como diz Jesus, o dia que ele estava com a Gabriele, ela falou: Senhor, o Senhor gostou da comida, quer comer? Ele fala: Gabriele, o dia que você estiver no céu, você verá o banquete que eu irei te servir. Quando eu penso nessas coisas que são reais, eu falo, porque ele fala, pensem com mais alegria na morte, porque afinal de contas é só abrir uma porta, sou eu que estou do outro lado. Ele fala, pensem nos detalhes. Ele fala do seu casamento. Pense naquilo que você quer. Cuide de algumas coisas, o resto eu preparo. A gente não tem ideia de um Deus que nos espera, porque nos ama. Então esse encontro de amor, ele já está marcado. Mas aqui a gente precisa aprender essa linguagem. Vamos falar com Ele. Me ensina a amar ao Senhor acima de tudo na minha vida, e ao meu irmão que o Senhor me deu, como a mim mesmo. Me ajuda. Eu quero ser santo, não santo de altar, mas somente aos seus olhos, é o tanto que me interessa. É que o Senhor me olhe e fale, nossa, o vestido está bacana, hein? Não está de mendigo. Mas você já caminhou bem, o vestido está bonito. É a alma que nós vamos ter que levar para Ele. E a roupa da nossa alma somente é tecida com os nossos gestos de amor. Nada mais tece essa roupa que vamos chegar no céu. Que Deus, nosso Senhor, se compadeça da nossa miséria. E que Nossa Senhora